Você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o que fique bem claro. E o nosso assunto de hoje são os alimentos transgênicos. A primeira cultura geneticamente modificada aqui no Brasil foi aprovada ainda em 1997 pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Foi a soja. De lá para cá, outros produtos também modificados foram liberados. Algodão, milho, feijão, eucalipto e a cana-de-açúcar. Mas, apesar de já conviver conosco há 25 anos, a produção transgênica ainda é questionada e gera muitas dúvidas nas cabeças das pessoas, principalmente porque alguns países evitam a entrada de alimentos modificados geneticamente, como é o caso do Japão. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Paulo Barroso, ele que é presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, que está aqui conosco. Dr. Paulo, muito obrigado pela gentileza da entrevista de hoje. Prazer recebê-lo. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente que agradece a oportunidade. Acho que tem temas que são polêmicos, desnecessariamente polêmicos, e a gente ter a oportunidade de discutir, debater e trazer informação sobre o tema é uma coisa boa para a CTN-Bio, é uma coisa boa para o agro e é uma coisa boa para o país e para os consumidores. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Quem vai me ajudar aqui nessa entrevista é o Márcio Perucchi, ele que está aqui conosco, também é do portal Compre Rural, lá de Ribeirão Preto, em São Paulo. Márcio, mais uma vez, obrigado pela gentileza e da participação. Olá, Leandro, doutor Paulo, obrigado mais uma vez pelo convite para estar presente aqui no Fique Bem Claro. Doutor Paulo, deixa eu dar o pontapé inicial aqui da nossa conversa. O senhor falou, tem assuntos que, essa questão dos transgênicos, assuntos que são desnecessariamente polêmicos. E aí eu imagino que o senhor também esteja se referindo especificamente a essa questão da transgenia, da mudança genética nos alimentos, né, consumidos pelas pessoas. E aí eu falei logo na abertura que isso acaba sendo de alguma forma alimentado porque alguns países evitam a entrada de produtos transgênicos em seus territórios. É o caso do Japão, como eu citei. A França também, a mim me parece que já eliminou a produção de transgênicos em seu território. Essas decisões que acabam criando dúvidas, principalmente quando a gente trata de temas científicos, né, difíceis muitas vezes de compreensão pelas pessoas, que acabam confundindo. O alimento transgênico, só para a gente começar esse papo, ele é seguro, doutor Paulo? Então, o que eu posso dizer para você é que todo alimento transgênico que passou por uma avaliação de biossegurança, seja na CTN-Bio ou em outros lugares do mundo, existem entidades similares à CTN-Bio no mundo inteiro, são seguros, né? E você tem um longo histórico de uso pela população brasileira e pela população mundial. Então, que fique bem claro, os alimentos transgênicos avaliados e aprovados para serem colocados no comércio são seguros. Mas a gente vai perguntar bastante sobre isso aqui para tentar descobrir exatamente por que há toda esta polêmica em torno do assunto. E como o senhor mesmo falou, aquilo que passa pela Comissão Técnica Nacional ou pelas entidades similares à comissão aqui no Brasil, no exterior, eles seriam seguros. Mas isso a gente vai abordar com profundidade, não tenha dúvida. Márcio, meu querido, com você. Doutor Paulo, a transgenia, que fique bem claro, ela é construída na planta. Hoje no Brasil, a maior parte da produção de soja, milho e algodão no Brasil são de plantas transgênicas. Qual é o impacto disso para a produção de grãos no Brasil? Olha, mas quando a gente está falando de soja, milho, algodão, feijão agora, cana começando, eucalipto também engatinhando, a gente está falando a última estatística colocada foi em 2017, 2019. Naquele ano, em 2019, foram 54 milhões de hectares plantados no Brasil. Um número de 54 milhões parece ser um número meio lançado ao acaso, mas ele representou mais de 70% da área cultivada com culturas anuais no país. Então, a gente não está falando de uma coisa experimental, a gente não está há 20 anos atrás discutindo possíveis riscos desconhecidos, a gente está falando de uma realidade. 54 milhões de hectares significa que mais de 90% de toda a soja, todo o milho, todo o algodão plantado no país, que são as grandes culturas, as grandes commodities, são geneticamente modificados. E todos os alimentos que derivam disso contêm componentes geneticamente modificados.
Então, a gente não está, como há 20 anos atrás, discutindo possibilidades teóricas, e sim verificando que aquilo que foi aprovado pela CTN-Bio como seguro, se comprovou seguro ao longo de mais de 15 anos de uso intensivo pela população brasileira e em todos os países para onde o Brasil exportou essa soja, esse milho e esse algodão. O que se ouve muito, e eu ouvi alguns argumentos aí de alguns países, é que havia no meio ambiente, quer dizer, na microbiologia, onde, na verdade, aquele agente está inserido, ele poderia provocar alguma mudança genética na fauna e até mesmo na flora locais, né? Isso é verdade? Isso acontece verdadeiramente? Isso pode vir a acontecer? Então, uma das questões que a gente mais se debruça em cima é da interação do transgênico com o meio ambiente. Então, nós avaliamos se aquele transgênico tem algum parente silvestre no Brasil que possa transferir aqueles genes para outras espécies que não são as espécies cultivadas. Nós avaliamos, determinamos que as empresas façam estudos a respeito da interação com a microbiota do solo, com possíveis não-alvos, né? Se é, por exemplo, um transgênico resistente a insetos, que isso não vai afetar os insetos que comem os insetos e ajudam no combate da população desses insetos praga. Então, a gente se debruça bastante sobre isso. A gente exige que essas informações cheguem à CTN-Bio e que elas cheguem com de modo bastante científico. A CTN-Bio é uma instituição que possui 54 membros, uma comissão com muitas pessoas que participam. E o pré-requisito básico para participar da CTN-Bio é que todos eles sejam doutores. Então, a gente tem pesquisadores das principais instituições de pesquisa do Brasil na área de meio ambiente, na área de saúde humana, na área de saúde animal e na área de vegetais. Então, as perguntas que nós fazemos são para verificar se o risco desse OGM ele é maior ou menor do que o risco do convencional. E até hoje, todas as aprovações que foram realizadas com base nessa avaliação de risco, em que se chegou à conclusão que todos eles tinham o mesmo potencial de dano ao meio ambiente que o convencional. Então, o milho transgênico teria o mesmo potencial de dano ao meio ambiente que o milho convencional, a soja transgênica o mesmo potencial de interação com o meio ambiente que a soja convencional e por aí vai. Então, e não só esses dados que foram aportados com base na melhor ciência, com base em processos avaliativos que são construídos mundialmente e recomendados pela Organização Mundial de Saúde, pela FAO e por outras instituições internacionais, mostraram na prática que esse processo de avaliação e as perguntas realizadas foram adequadas. Nós não temos nenhum relato de dano ao meio ambiente depois de mais de 15 anos de uso intensivo. Professor, a transgenia, como o Leandro comentou, tem em torno de 25 anos no Brasil. Eu queria que o senhor falasse para a gente, efetivamente, para o produtor rural, a transgenia foi criada por algum objetivo. Qual que é a diferença de uma planta transgênica no que tange a questão, o aspecto econômico para o produtor rural e uma soja comum, por exemplo? Essa é uma pergunta muito boa, né? A taxa de adoção reflete a real necessidade, as vantagens que o produtor tem quando utiliza esse tipo de material, quando usa o material transgênico. Especificamente para soja, para milho e para algodão, as duas principais características, embora não sejam as únicas, auxiliam no manejo de plantas daninhas e auxiliam no manejo de controle de lagartas. Essas duas tecnologias, quando introduzidas dentro do Brasil, quando autorizadas pela CTN-Bio, tiveram uma adoção quase explosiva. Saíram de 0% de cultivos no país para coisa de 80%, 90% em 2 ou 3 anos. Então, as vantagens são grandes, né? O manejo de plantas daninhas com essas plantas transgênicas
foi facilitado, não é que se aumentou o uso de herbicidas no país, não. Os produtores sempre usaram herbicidas e, na ausência de plantas daninhas, na ausência de plantas transgênicas, continuarão usando herbicidas. A diferença é, os herbicidas que essas plantas transgênicas são resistentes, são tolerantes a esses herbicidas, eles permitem um manejo simplificado, um manejo um pouco mais simples, permitem uma redução de custo, né, nessas questões de plantas daninhas. E o mesmo vale para a resistência a lagartas, né? É uma planta que originalmente não seria capaz de ser resistente às lagartas, e com a transgenia, com o acréscimo de um gene que originalmente não estava presente nessas plantas, esse gene foi capaz de conferir essa resistência que impede danos nas lavouras causados pelas lagartas, que são um dos principais insetos pragas, tipos de inseto praga presentes nessas lavouras. Deixa eu pegar o gancho aí do que o senhor falou, quer dizer, houve aí desde a liberação lá em 97, né, para o plantio 2 anos depois, o senhor disse que houve um salto de 0 para algo em torno de 80% a 90%. Agora a gente sabe que muita da soja que foi plantada no Rio Grande do Sul, a soja transgênica lá, ela era aquela soja maradona, né, contrabandeada semente que entrava pela Argentina lá no sul do Brasil. E eu lembro da época, andando lá pelo sul, os produtores diziam, olha, ela é muito mais produtiva, não tem como não fazer isso. Havia até uma certa pressão. Deu a entender até que em dado momento, em que pese a chancela científica dada pela CTN-Bio, o governo mesmo acabou regulamentando a matéria em razão de uma situação que já era praticamente irreversível lá no sul do Brasil. A entrada desse produto, da forma como foi, talvez sem um aprofundamento, um esclarecimento maior para a população, pode ter prejudicado o entendimento. A gente está falando de 30 anos, de mais de 25 anos, de 25 anos seria tempo suficiente, mas pode lá, em razão daqueles mal-entendidos, ter prejudicado o entendimento da população em relação ao que significam realmente os OGMs? Então, foi um imbróglio relativamente longo, né? A CTN-Bio, como você falou, liberou em 97, mas em seguida houve ações da justiça que impediram que isso chegasse a ser realizado de modo legal pelos produtores brasileiros. E essa ausência, esse vácuo, fez que os produtores do Rio Grande do Sul, do ladinho da Argentina ali, vissem as vantagens que existiam e começaram a trazer de modo ilegal para o Brasil. Não que a CTN-Bio não tivesse avaliado, a CTN-Bio tinha avaliado, tinha verificado que era seguro, mas um processo na justiça impediu que essa decisão da CTN-Bio entrasse de fato em vigor. Então, a CTN-Bio já tinha avaliado, já tinha dito que era seguro, mas os produtores não tinham acesso em função dessa ação judicial. E essa entrada, né, sem dúvida nenhuma, contribuiu para um debate que não foi um debate muito salutar, né, porque, de um lado, você tinha os produtores que queriam aquilo, de um lado, você tinha a CTN-Bio que dizia que aquilo era seguro, e uma série de organizações que, inclusive, foram aquelas que protocolaram essa ação na justiça, dizendo que isso poderia fazer mal, né? Então, eu acho que foi um problema de legislação. Uma primeira lei de biossegurança que criava a biotecnologia tinha algumas contradições dentro dela que permitiram essa ação judicial. Em 2005 foi feita uma nova lei que esclareceu tudo isso, e também em 2005 foi o ano que essa ação judicial foi declarada nula, assim, aquele impedimento foi declarado nulo. E só a partir daí que teve esses saltos quantitativos, né? Então, embora no Rio Grande do Sul tivesse muita coisa, no Mato Grosso, em Goiás, na Bahia, em São Paulo, Paraná, não existia essa soja transgênica. E a partir do término desse imbróglio judicial, houve um aumento explosivo, né? E só não foi mais rápido ainda porque não tinha semente suficiente para ser plantado, isso já de um modo legal. Mas, sem dúvida nenhuma, essa polêmica, olhando retrospectivamente, a gente vê que o resultado não houve nenhum dano ao meio ambiente, não houve nenhum dano à saúde humana ou animal, e que toda aquela discussão, naquele momento,
foi inútil. A CTNBio já havia feito uma avaliação e essa avaliação foi capaz de predizer o que aconteceria quando estivesse em larga escala no país, né? Então, sem dúvida nenhuma, contribuiu para isso. É importante realmente porque muitas vezes quando o debate ele vem atravessado e principalmente quando é um debate técnico, científico, que as pessoas não compreendem efetivamente como funciona, porque não tem o hábito, quer dizer, não tem o dia a dia delas não as traz para esse tipo de temática, fica muito mais fácil de você confundir a cabeça das pessoas. Eu tenho a impressão, e concordo com o senhor, bom, eu não tenho que concordar aqui, eu tenho apenas que lhe perguntar, mas enfim, eu concordo porque eu acompanhei de perto aquela situação lá e realmente o debate ele acabou sendo muito atravessado, muito ideológico na época e isso prejudicou bastante o entendimento das pessoas. Márcio. Professor, a segurança alimentar é um assunto bastante discutido, tanto no Brasil quanto no mundo no dia de hoje. Qual que é a importância da biossegurança nesse assunto? Então, só para complementar uma coisa anterior, assim, falam muito hoje de fake news, né? Muita coisa a respeito de comportamento anticientífico, muitas vezes dito isso. E a gente experimenta essas coisas na transgenia desde que ela surgiu, desde que a CTNBio foi fundada há 25 anos atrás, né? As avaliações são científicas, inclusive para a parte de alimentação humana e animal. Então, quando chega um processo em que a planta será utilizada para o consumo humano e consumo animal, há todo um rigor muito grande, com base científica, para se tenha certeza que aquilo não vai fazer mal, que quem come milho normalmente vai poder comer o milho convencional e o transgênico sem problema, quem come soja nos seus diferentes modos de apresentação ao público vai poder comer soja transgênica convencional. Então, a primeira coisa que a gente avalia é se aquela espécie específica, né, aquela espécie que recebeu a transgenia, se ela já é usada na alimentação humana e animal, se já existe um histórico de uso. Havendo histórico de uso, a gente passa para o passo seguinte: qual é a composição daquele transgênico em relação ao convencional? Há alguma diferença em relação a proteínas, aminoácidos, açúcares, minerais? Toda a composição química é comparada do transgênico com o convencional. A gente também faz uma avaliação bastante rigorosa em relação a toxicidade e alergenicidade. Não é possível, por exemplo, a gente acrescer toxicidade ou acrescer alergenicidade num transgênico. Se isso acontecer, não vai para o mercado, a CTNBio não vai autorizar. Então, há uma série de avaliações que são realizadas para garantir que aquele transgênico tenha um perfil, no mínimo, tão seguro quanto convencional. E a gente segue, novamente, procedimentos internacionais determinados pelo Códex Alimentários, que é um organismo da ONU, de uma colaboração entre a FAO, que trabalha com agricultura, né, o braço da agricultura na ONU, e da OMS, que é o braço de saúde humana na OMS. Então, eles têm uma série de requisitos que eles colocam que foram totalmente incorporados às normas da CTNBio. Então, o que a gente faz são as recomendações da FAO, da ONU, do Códex Alimentários, que garante essa segurança, né? E a gente fica olhando para trás, a gente vê que centenas de milhões de pessoas no Brasil consomem alimentos geneticamente modificados e às vezes nem sabem disso, né? Então, quando a gente pensa em OGM, a gente vai pensar no fubá de milho, a gente vai pensar no óleo de soja, mas se você for ao supermercado, os alimentos geneticamente modificados, quem tiver pelo menos 1% de alimentos geneticamente modificados vai ter um rótulo, né? E se você olhar no supermercado, você vai ver que quase todos os embutidos, presunto, mortadela, salsicha, tem o rótulo. A maioria dos alimentos congelados também tem esse rótulo. E todo mundo está consumindo essas coisas há mais de uma década
e sem nenhum relato comprovado de problema. É um motivo de muito orgulho para a CTMBio que nenhum problema tenha acontecido, sinal de que o que a gente vem fazendo está correto. E o senhor entende que, de fato, é possível retirar esta informação do rótulo? Quer dizer, ela vai agregar algum valor, ela vai trazer mais segurança para o consumidor, a retirada dessa informação? E eu queria dar um passinho mais à frente, que a gente está falando de transgenia, mas a gente sabe, por exemplo, que agora, recentemente, a Embrapa ela conseguiu fazer aí a edição genética da cana, e a tendência é que você consiga fazer isso em outros produtos, já que existe o domínio da tecnologia. Então a gente começa a falar de edição genética, transgenia, microbiologia, utilização aí de fungos e bactérias para o controle biológico e etc. O brasileiro tem que começar a se acostumar, a entender que este é um processo seguro, é um processo científico, mas um processo seguro para a produção de alimentos, e que não é possível se dar um passo na direção de aumentar a produtividade sem essas tecnologias? Então, em relação à rotulagem, uma coisa que se discutiu, e a rotulagem vem muito mais atendendo a uma questão de informação ao consumidor, não relacionado à tecnologia, mas as discussões que se colocam estão sempre agregadas ao Código de Defesa do Consumidor, e o consumidor ter direito a saber a respeito disso. Eu acho justo, né, que a informação chegue ao consumidor, e ele pode optar por consumir com OGM, sem OGM, e muitos países têm legislações parecidas. Os Estados Unidos, recentemente, também adotou uma legislação parecida, né? Então, a Europa tem isso, os Estados Unidos tem isso, o Japão tem isso, diversos países da Ásia, da África, todos eles têm isso, e não há nenhum problema, né? O problema está no símbolo do rótulo do Brasil, isso é uma coisa ruim, né? Se você, na Europa, só vem escrito que contém alguma coisa geneticamente modificada. Nos Estados Unidos, o símbolo que eles escolheram é um símbolo que promove, informa e traz consigo uma imagem de segurança, né? Um símbolo bem específico, né? Que informa e traz como uma mensagem subliminar que aquele alimento é seguro. Então, em relação à rotulagem, diversos projetos estão na Câmara dos Deputados, tem um que está bem mais adiantado, e assim, o Congresso Nacional representa o povo brasileiro, né? E eu acho que o povo brasileiro não tem como marcas líderes de mercado, como muitos alimentos estão presentes sem nenhum tipo de discriminação aparente, pelo menos por parte da grande maioria da população. Eu acho que, se houver um símbolo, que ele remeta à segurança, remeta a uma informação, né, que se determine pelo Código de Defesa do Consumidor, e não que se associe essa fake news que o transgênico não é saudável, que o transgênico não é seguro. O transgênico é tão saudável e tão seguro quanto o restante. Em relação à edição genômica, a edição genômica é uma grande evolução. Nesses 25 anos, como em qualquer outra área, existiram grandes evoluções nas possibilidades tecnológicas, né? Então, surgiram técnicas que são muito elegantes, muito precisas, muito corretas em fazer as alterações genéticas, né? Quando a gente está falando em transgenia, a gente está falando em uma técnica que envolve a transferência de um gene de uma espécie para outra espécie. Quando a gente está falando de edição genômica, a gente pode ter isso também, mas a grande maioria está envolvido com a manipulação de genes dentro da própria espécie, ou trazendo genes de espécies que são sexualmente compatíveis. Então, a depender do uso, essas técnicas de edição genômica fazem as mesmas coisas que o processo convencional de melhoramento de plantas. Então, isso traz uma maior segurança, de tal modo que quase no mundo inteiro, Índia, China, Japão, Austrália, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Chile, diversos países, inclusive o Brasil, considerem que, a depender daquilo que foi feito e a depender daquilo que foi realizado, incorporado,
pode se considerar como uma planta não geneticamente modificada. E foi isso que a Embrapa conseguiu com duas canas, né? Tem algumas empresas também que já colocaram processos, já obtiveram aprovações da CTN para soja. Tem mais sojas chegando da Embrapa, que a gente já recebeu informação que até o final de junho a Embrapa vai colocar mais 2 sojas editadas, e isso vai crescer muito, né? E a gente não pode esquecer que também passa pela CTN-Bio. A CTN-Bio não só avalia vegetais, mas avalia todos os OGMs, as vacinas de Covid. As vacinas de Covid, particularmente a Janssen e a vacina de Oxford, são vacinas transgênicas. O vírus que está ali dentro, que é o componente vacinal, ele é um vírus transgênico, é um vírus de gripe, cujos genes foram deletados para que ele não se multiplicasse. Então, aquele vírus presente na vacina, um adenovírus presente na vacina, ele não se multiplica na gente, vários genes deles foram tirados, e um gene do SARS-CoV, o gene um gene do SARS-CoV foi inserido ali dentro de tal modo com que a expressão desse gene em nós fosse capaz de induzir o nosso sistema imune a uma resposta que nos deixasse mais resistentes a SARS-CoV. Então, eu acho que essa discussão da vacina, essa segurança da vacina, todas essas coisas que foram demonstradas, também trazem segurança aos alimentos. Se a gente pode injetar um transgênico no corpo, né, a gente pode muito bem comer esse transgênico. Não há dúvida. Bom, gente, essa informação, que informação legal essa que o senhor traz, que analogia interessante sobre a relação da transgenia. Quer dizer, se você toma a vacina, acredita na vacina, pode comer um alimento transgênico também, que é como o Dr. Paulo falou aí, que se pode injetar, porque haveria risco no consumo desse alimento modificado geneticamente, né? Então, todo mundo vai lá, se vacina e come alimento transgênico, que está garantido aqui para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, quando a gente termina a entrevista aqui, né, Márcio? Fica aquela sensação assim, puxa, tinha tanta coisa para a gente falar, mas, infelizmente, nosso tempo é limitado, mas isso abre a possibilidade de a gente voltar a conversar com o senhor novamente sobre esse assunto, porque eu não tenho dúvida, é um tema que nunca se esgota e que a gente tem que trazer, jogar luz sobre ele, exatamente para esclarecer a população de que há segurança, sim, no consumo de alimentos geneticamente modificados. Eu agradeço demais a sua participação, foi um prazer enorme tê-lo recebido aqui no nosso programa. Espero contar em outras oportunidades com o senhor também. Estou sempre à disposição de vocês. E uma frase que eu costumo usar: o transgênico está presente muito mais do que as pessoas imaginam no cotidiano. Está na insulina que os diabéticos usam, está nos produtos de limpeza, as enzimas dos produtos de limpeza são derivadas de OGM, nos alimentos. Então não há nenhum brasileiro que não utilize algum produto geneticamente modificado, avaliado, autorizado pela CTN-Bio em todos os dias. Isso deixo como mensagem final. E eu agradeço muito pela oportunidade, por poder discutir um tema polêmico. Eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, o prazer é sempre todo nosso, esclarecedora a sua entrevista. Márcio, querido, muito obrigado também pela participação, foi um prazer enorme tê-lo recebido outra vez aqui. Você que sempre brilhanta demais aqui o nosso programa. Obrigado mais uma vez, Leandro. Obrigado, doutor Paulo. Um abraço para vocês. Então tá aí, gente, vamos lá, pode comer produto transgênico, não tem problema nenhum, vamos embora, porque a segurança está garantida pela CTN-Bio, vamos acreditar na ciência. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela companhia, e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.